introdução aqui possível para vocês poderem entender, tá? E aí na tela já está exatamente a nossa lista de zagueiros, tá certo? Para a gente poder apresentar para vocês, aí na tela está a lista de zagueiros. Então agora a gente vai começar a apresentação, vai falar um pouquinho de cada atleta, tá certo? Falar algumas características, tá? Nacionalidade, a idade, o pé preferencial, o atual clube, a situação contratual, o valor de mercado e uma potencial proposta que o Santos poderia, por exemplo, a depender da expertise de negociação, fazer para tentar aí trazer algum desses jogadores que a gente entende que poderia chegar e agregar, tá certo, ao clube, tá ok? Então, não esquece de se inscrever no canal, tá? Compartilha aqui o nosso programa, chama o torcedor, chama a torcedora santista, que a gente vai começar agora a nossa análise de mercado, tá ok? Vamos começar aqui pelo seguinte nome na ordem, tá certo? Vamos começar aqui pelo Federico Pereira, tá? Zagueiro do Liverpool do Uruguai. O Liverpool do Uruguai, que é um clube, né, que vem sendo responsável pela formação de ótimos jogadores no futebol uruguaio. Né? Inclusive, alguns desses jogadores estiveram no Mundial Sub-20, tá ok? Como, por exemplo, o Fabrício Dias, que é e foi um dos grandes destaques da seleção uruguaia Sub-20. Tá? E um dos destaques também deste Liverpool do Uruguai é exatamente o Federico Pereira. E para falar um pouquinho dele, eu vou aqui convidar o nosso querido Henrique Farinha. Então, o Federico Pereira é um jogador que chegou a ser convocado para as eliminatórias para as últimas eliminatórias para a seleção uruguaia. Pouco antes de se apresentar, ele teve uma lesão de LCA. Aí ele ficou afastado. Ele retornou, demorou para retomar ritmo, mas ele retomou o ritmo. Ele joga tanto de zagueiro central quanto lateral direito. Por quê? Porque ele tem 1,87 m de altura, é relativamente rápido, não é um lateral ultra ofensivo, mas é um lateral que sabe marcar bem, tem bom passe, sabe apoiar e faz muitos gols à frente, principalmente de cabeça. Né? Não é um Maatson que sai espetado na corrida e tem que lançar. Não, ele faz em jogadas de bola parada, ele é um jogador interessante. É por isso que eu acho que vale a pena. É um jogador que está hoje dentro das possibilidades do Santos. Tá aí, então, a análise do Farinha aí sobre o Federico Pereira, só para a gente complementar aqui as informações dele, para você conhecer um pouco mais. O Federico Pereira, ele é uruguaio, tá? Tem 23 anos, tá ok? A situação contratual dele nesse momento, né, ele tem contrato com o Liverpool do Uruguai até 24 de abril de 2024, está avaliado aí abaixo de 1 milhão de euros, tá ok? E a gente aqui estimou uma potencial proposta, no caso aí um empréstimo com opção de compra, tá ok? Ou uma possível compra direta por conta do valor de mercado, tá certo? Então começamos aqui pelo Federico Pereira. O próximo zagueiro aqui que a gente tem na lista é o Nazareno Colombo, tá? Zagueiro argentino de 24 anos, é destro, joga no Defensa e Justiça da Argentina, tem contrato com o time argentino até 31/12/2025 e está avaliado hoje aí em torno de 1,7 milhões de euros. Estimamos para este zagueiro uma potencial proposta de empréstimo com opção de compra, tá? Nazareno Colombo, que é titular absoluto do Defensa e Justiça, que faz, junto com o técnico Júlio Vaccari, uma boa campanha no Campeonato Argentino, né? Treinador esse que sucedeu, inclusive, o BKSS, lá no clube argentino, e ele é o pilar da defesa do Defensa e Justiça, faz um bom campeonato argentino, inclusive é um nome aí a se observar bastante. Nazareno Colombo, tá certo?
Próximo zagueiro da lista é o Lucas Villalba, um dos zagueiros mais regulares do campeonato argentino. E esse, no caso, Farinha, é canhoto. Temos aqui o nosso primeiro zagueiro. Primeiro canhoto. Nosso primeiro zagueiro Tem mais dois. Tem mais dois, se faz na memória, né? Mais Isso, dois. Exatamente. Tá? Então a gente tem aqui o Lucas Villalba, que é zagueiro canhoto, nosso primeiro canhoto da lista. Ele tem 28 anos, já é um zagueiro aí que é já mais experiente, tá certo? Ele joga no Argentino Júnior, titular absoluto, tem contrato até 31/12/2024 e está avaliado aí em 1,5 milhões de euros, tá certo? Uma excelente alternativa, um dos zagueiros mais regulares do futebol argentino desde a última temporada, certo? Vale muito a pena ficar de olho no Lucas Villalba, ou Villalba, como queira, tá ok? Vamos aqui para o próximo da lista, e esse, no caso, está livre no mercado, né, sem clube, que é o Jason Murillo, ex-jogador, inclusive, da seleção colombiana, né, está com 31 anos, é um zagueiro que tem aí intimidade com as duas pernas, né, o famoso ambidestro, tem facilidade aí para jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, tá certo? Jason Murillo, que já tem inclusive passagem principalmente pela La Liga no futebol espanhol, no caso por Barcelona e Valência, tá? E também tem passagens pelo futebol italiano, ele que estava recentemente na Sampdoria, tá? Tem 31 anos, está sem clube, né? É um zagueiro mais técnico, né, Farinha? Exatamente. Ele é um zagueiro mais técnico. Embora não seja tão alto, o Murillo ele sempre se destacou pela boa impulsão e exatamente por ser um zagueiro. Esse é um ponto que é muito importante, né? Porque, por exemplo, a gente pensa assim, nem todos os grandes zagueiros eram altos. Aliás, a maior parte deles não era tão alta assim. Vamos lembrar de um caso típico que fez história aqui no futebol brasileiro, Gamarra. Era um jogador ruim na bola aérea. A altura dele, 1,76. Esse é um exemplo. Vamos pegar um cara que jogou de quarto zagueiro no Barcelona por muitos anos e que também tinha uma altura mais ou menos por aí, Mascherano. Então, ser alto não necessariamente significa ser bom na bola aérea. Aliás, no Santos a gente tem alguns exemplos, né? Então, assim, a preocupação é por características, né? E não necessariamente precisa ter 1,90 m, precisa ser. Não é isso. Né? Exatamente, tá? Vamos aqui dar continuidade e temos aqui outro zagueiro canhoto, tá certo? E esse, vou pedir mais uma vez para o Farinha poder falar um pouquinho para a gente, que é o José Luiz Palomino, zagueiro que atualmente se encontra na Atalanta. O Palomino é um zagueiro que está há muito tempo fora. Ele recentemente é titular da Atalanta. Teve um problema com doping no qual ele foi absolvido. Ele ficou um tempo fora até vir o julgamento ele ser absolvido. Mas ele é titular. É um jogador que já está com 33 anos, vasta experiência europeia, canhoto, tem muitos. Assim, creio que a experiência dele poderia ser muito importante para o time nesse momento agora. Quer dizer, é um jogador que viria, é um jogador que joga em Série A italiana, não é segunda divisão, como, por exemplo, vou dar um spoiler aqui, como outro jogador que é o Hernani, né? Ele está em Série A, então é um jogador que joga em primeira divisão europeia há muito tempo, então acho que pode contribuir sim. Não é o Ramiro Mori. Você colocou o Ramiro Mori, não é o Ramiro Mori, tá? O Funes Mori é o outro. Espera aí. Lembrando que, para não dar confusão aí do próximo citado, tá?
Ó, o irmão É dele o Rogério. é o Rogério Funes Mori, que é centroavante do Monterrey. Tá? Esse Isso, aí exatamente. é o outro, que é o zagueiro, tá? Que a gente vai falar agora Isso, é sobre o ele. Ramiro. É. Tá ok, galera? É isso aí. Então, só para vocês entenderem, tá certo? E vamos falar exatamente dele agora, que é o Ramiro Funes Mori, que também, eu tô vendo que a galera aqui no chat aqui tá assim, mas se tá livre do mercado, ninguém quer ir. Gente, a Não, janela acabou de abrir, acabou de certo? abrir. Então, assim, tem muita gente que já foi atualizado e já está sem contrato. Não é que o cara está sem contrato desde o ano passado, não, certo? O Ramiro Funes Mori é um exemplo disso, tá certo? E Farinha, destaca mais um pouquinho dele para a gente. Esse é um, por exemplo, que eu acho que, na minha opinião, chega e joga. Chega e farda. Ele é um jogador que tem muita experiência, né? A gente nem precisa dizer quanto tempo ele jogou no River Plate, está sendo cogitado no River Plate de novo, então não é um jogador que seria assim tão fácil de se negociar, mas como o passe agora, ele tá livre no mercado, ele é um agente livre, creio que é um jogador que valeria a pena investir, porque agregaria muito para o Santos em uma posição que hoje a nossa opção é o Alex. E o Alex nunca se mostrou um jogador confiável, né? É um jogador que, independentemente das questões técnicas, tem os problemas físicos constantes. Então, não dá para confiar em que o Alex possa preencher essa vaga. Então, por isso eu traria um Palomino, que é um jogador que tem um preço de mercado hoje entre 2 milhões e meio de euros, mas acho que dá para negociar, está em último ano de contrato, tem 33 anos. Um Funes Mori, um cara que chega aqui sem estranhar a camisa, sem necessidade de grandes adaptações, venha para jogar. Porque eu acho que é uma posição que nós precisamos. Só para poder complementar aqui, o Funes Mori, ele está com 32 anos, é um zagueiro canhoto, né, como a gente bem destacou aqui, está sem clube, como Farinha também destacou. Isso, entre aspas, é um fator que facilita, por exemplo, você tentar fechar a negociação com um agente livre, tá certo? Então, por isso que ele está aqui na lista, né? O Rogério Funes Mori, ele cogita voltar para a América do Sul, né? Como o Farinha também bem destacou, tem um River, né, no meio, né, ele que já, inclusive, foi revelado pelo River, né, mas é aí onde entra, né, a expertise para poder negociar, e aí onde entra também um bom investimento para poder atravessar e fechar com um zagueiro que, na minha opinião, chegaria e jogaria por esse lado esquerdo do Santos. Tá certo? Vamos aqui ao próximo nome, tá? Que é o André Ramalho. O André Ramalho, que também é canhoto, tá? Mas também atua pelo lado direito, né? Ele tem a intimidade com as duas pernas, né? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Ele não tem essa dificuldade. Temos aí o nosso primeiro zagueiro aí brasileiro, né? Ele que tem no momento 31 anos, está no PSV da Holanda e tem contrato somente até 30/6 de 2024, atualmente avaliado em 3,0 milhões de euros, tá? É um jogador aí que acredito que também valeria a pena se pensar em um investimento, tá certo? Próximo nome da lista é o Andrei Girotto. Sim, ele mesmo, Andrei Girotto, que eu tenho certeza que muitos torcedores santistas lembram desse nome pelo fato dele ter passado, inclusive, pelo Palmeiras, certo? Só que quando ele jogou pelo Palmeiras, o Farinha, ele era volante, né? Isso. E tem exatamente aí essa facilidade, né? Porque hoje, na Europa, ele se tornou exatamente um zagueiro. Fala um pouquinho para a gente. Ele está no Nantes desde 2017, quer dizer, tem 6 anos, né? O contrato dele está ele tá no último ano de contrato, tem 31 anos, né? É um jogador que tem boa técnica, capacidade para jogar em diferentes posições. Ele tem jogado nas três, de volante, de zagueiro e lateral direito.
mas principalmente de zagueiro. Então, acho que é um atleta que, embora esteja valorizado aí, segundo o Transfermarkt, em 4 milhões de euros, acho que é um atleta que, por estar em último ano de contrato, de repente dá para trazer por menos, né? E eu acho que também é um jogador que, pela experiência, ele agregaria bastante, né? E fora que eu acho que, assim, como tem pouco dinheiro, quanto mais a gente trouxer atletas que tenham capacidade de jogar em várias posições, melhor. Porque de repente você faz um 2 em 1, né? De repente você aperta mais o orçamento, gasta mais em um e traz um outro que é mais versátil. Então, esse é o tipo de coisa que a gente fez análise aqui para exatamente levar em conta. Assim como o próximo da lista é o mesmo caso. É o mesmo caso. E para quem não sabe, se você quer falar o nome dele? Bernardo? Bernardo. O Bernardo, para os mais antigos, assim como eu, é filho do Bernardo, que foi volante do São Paulo, histórico, foi volante do Corinthians, né? É filho desse Bernardo, tá? Pode ir, Vieira. Fala nele aí. Só para poder complementar ainda sobre o Andrei Giroto, tá? Para você que está aí no chat, né, que tem a lembrança do Andrei pelo Palmeiras, tá? O Andrei, ele no momento, como o Farinha destacou, está no Nantes da França, né? Tá com 31 anos de idade, tem contrato lá com o clube francês até 30/6/2024, né? O Farinha trouxe aí a avaliação de mercado dele em 4,0 milhões de euros, tá? E é sim um zagueiro que hoje, né, atua como zagueiro, mas também atua em outras funções, né? Um jogador multifuncional e que poderia sim valer um investimento, tá certo? E vamos falar agora um pouquinho do Bernardo, né, que é um zagueiro que pouco conhece, né? E além dessa lista aqui, a gente separou alguns vídeos, então não sei se vai ser possível a gente colocar aqui, né? O Farinha separou alguns vídeos exatamente de alguns jogadores que vocês, torcedores, talvez não conheçam ou nunca ouviram falar, certo? Para que vocês ali conheçam um pouquinho, tá? Acho que a melhor coisa, viu, para não alongar mais a live ou demais a live, é a gente deixar os vídeos Disponibiliza. na descrição, os links, tá? Acho que então, isso galera, facilita. Pronto. Então é o seguinte, para a gente não poder se alongar tanto, né, o Farinha ou o Frade vai disponibilizar aí para vocês exatamente no chat o link, tá? De algum desses jogadores que vocês estão vendo aqui e que não conhecem ou nunca ouviram falar, tá certo? Vamos aqui dar uma continuidade. O Bernardo, ele atualmente está com 28 anos, é um zagueiro canhoto, tá? Está no RB Salzburg, tem contrato até 30/6/2024 e atualmente está avaliado em 2,5 milhões de euros, tá certo? É um zagueiro que se destaca muito exatamente pela parte técnica e também pela bola aérea. É um jogador que eu, particularmente, olharia com carinho um possível investimento, tendo em vista que o valor de mercado dele não está tão alto, tá? Ele que no início, no RB Salzburg, alternou aí sempre entre a titularidade e o banco, tá ok? Então pode ser uma alternativa muito interessante aí para o Santos Futebol Clube, tá? Fica aí, então, o nome do Bernardo. Próximos dois jogadores também são brasileiros, a gente fez exatamente nessa ordem. Um é o Ricardo Graça, ex-Vasco, tá? Que também é canhoto, tá nesse momento no Júbilo Iwata do Japão e tem contrato somente até 31/1/2024, tá certo? Ou seja, ele nesse momento já está disponível para assinar um pré-contrato, tá? O que poderia facilitar, entre aspas, né? Porque a gente tem o exemplo do Pituca, né? Que muita gente vem falando, que também já está podendo assinar o pré-contrato, porém o clube japonês lá bate o pé. Só uma correção. Na verdade, só pode assinar pré-contrato a partir de 1º de agosto. Porque Isso, os exatamente. contratos vão a 31 de janeiro. Então, lá a temporada no Japão é diferente, é de janeiro a dezembro. Isso, bem lembrado, Farinha, obrigado. Exatamente. No caso, então, a partir do próximo mês,
ele vai estar disponível para assinar já um pré-contrato. Só que lembrando, né, a gente inclusive traz o exemplo aqui do Pituca, que também joga no clube japonês, o Kashima Antlers, né? E o que acontece? Ele já pode assinar um pré-contrato, praticamente, né? Porém, o clube japonês só o libera se pagar lá o valor que estão exigindo, que é a multa. Senão vai ficar até o final do contrato. Então, quando um jogador de fato é importante para o clube, né, aí se encontram as dificuldades, tá certo? Então, é uma opção interessante a se considerar, tá? O próximo nome da lista é o Felipe Sampaio, tá? Ele é destro, tá ok? Tá com 28 anos de idade, né? E vinha fazendo uma ótima temporada pelo Botafogo. Era, inclusive, titular do Botafogo com o Luiz Castro. Ele se machucou, né? Tá voltando há algum tempo já de lesão, tá? E só fez, até o momento, 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele já está recuperado, vem sendo relacionado, né? Mas como o Botafogo está bem estabelecido com a sua dupla de zaga, com o Cuesta e do outro lado o Adrielson, e tem o Segovia entrando, né? Então o Felipe acabou perdendo um pouco de espaço após voltar de lesão, tá certo? Um zagueiro muito bom, tá? Gosto, e que eu acho que seria uma boa oportunidade, até porque ele não completou o limite de 7 jogos, tá? No Campeonato Brasileiro. Então é uma opção a se considerar. Tá ok? Bom, senhores, finalizamos aqui então as nossas opções.